Muito bem, meu querido ouvinte, nós vamos nesse momento começar a estudar um pouco aqui com você sobre um tema muito oportuno para esses dias que nós estamos vivendo. Quero pensar um pouquinho sobre o medo, isso mesmo. Quero falar com você sobre ter medo. Às vezes nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós nos pegamos com medo. Eu tenho ouvido isso de muitas pessoas. Tenho ouvido isso por parte de muitas pessoas que têm sentido medo diante das circunstâncias. E nós olhamos na Bíblia várias vezes o Senhor dizendo para não ter medo, não temer. Eu quero falar com você hoje durante alguns minutos. Por que nós não precisamos ter medo? Interessante quando nós vamos pensar sobre medo, não é? Medo, ele nos assola e ele é gerado dentro de nós pelas preocupações das mais diversas, não é? Se você for olhar no ambiente normal, o medo ele vem de várias razões e as pessoas têm medo de coisas tão diferentes, não é? Se eu te perguntasse agora do que você tem medo, você poderia me fazer colocar esse medo em vários contextos, não é verdade? Existem medos que parecem irracionais, não é? Como aquela pessoa que tem medo de barata, tem medo de rato, e são medos irracionais. Tem medos das circunstâncias, não é? Hoje existem muitas pessoas que estão com medo de perder o emprego. Outros estão com medo da sua empresa falir. Outros estão com medo de contrair o coronavírus. Enfim, o medo ele pode ser visto de várias formas. Eu estava pensando no medo e parece que quanto mais medo nós temos, o medo parece que nos persegue, não é? Jó falou isso, dando uma olhada na palavra de Deus sobre medo. Jó, capítulo 3, verso 25. Só ler para você aqui, Jó 3 e 25. Jó expressa assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Parece que o medo, de certa forma, ele nos persegue, nos constrange, não é? E o objetivo aqui, nesta hora, compartilhar isso com você, é que nós precisamos nos cuidar para não deixar que o medo nos sobrecarregue. Nós não podemos deixar que o medo nos prenda, coloque um peso sobre nós. Como eu disse, o medo hoje ele está quase que normal na maioria das pessoas. Eu recebo inúmeras pessoas para conversar, para aconselhar, pessoas nesses dias que estão me ligando e mandando mensagens, que estão com medo. O que eu poderia dizer para essas pessoas? E sabe, eu penso muito sobre medo e às vezes eu tenho dito para algumas que eu também sinto medo. Eu também sinto medo em algumas ocasiões. Quando você ouve o noticiário, quando você vê o que está acontecendo, o medo ele brota, ele nasce dentro de nós. O problema está em nós nos sobrecarregarmos com medo. O problema está em nós deixarmos o medo nos aprisionar. O problema está em eu viver com medo. O Senhor Jesus nos chamou para irmos até Ele e deixar lá tudo aquilo que nos sobrecarrega. Mateus 11, 28. Ele quer nos aliviar. O Senhor Jesus, Ele quer levar todo o medo que está em nós. Sabe, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, lançar fora todo esse medo que por vezes pode querer atrapalhar e causar dor.
ou preocupação em nossos corações. Eu vou ler com você Isaías, capítulo 43. Isaías 43, eu quero ler os primeiros versículos aqui com você. Diz assim, acompanhe comigo. Isaías, capítulo 43. Eu vou ler dos versículos de 1 a 7. Mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, a Sebá em teu lugar. Visto, verso 4, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos por tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei, e também os fiz. Eu li os 7 primeiros versículos de Isaías 43. Quando nós lemos aqui essas palavras em Isaías, o profeta Isaías estava nessa ocasião sendo usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo que estava sofrendo, o povo que sofria. E ele traz promessas de restauração daquela nação diante de tudo que eles estavam vivendo, tantas perseguições, calamidades de guerras ao redor, enfim. A Babilônia estava cercando as nações ao redor de Israel, e o temor de ver o que estava acontecendo ao redor nas outras nações ia tomando conta do povo. E então o próprio Isaías, ele havia avisado quanto à invasão de Jerusalém, está lá no capítulo 39 e no versículo 6. E o povo, olhando o que estava acontecendo ao redor, o coração daquele povo se encheu de medo. E Isaías traz essa palavra de ânimo para eles. Hoje, nós podemos olhar esse contexto e analisar a nossa vida, o que nós estamos passando hoje. As dificuldades que nós temos, nós poderíamos fazer uma lista, não é, de coisas que podem provocar medo na sua vida agora. Nós estamos vivendo dias de muita tensão. Nós não sabemos o que está para acontecer, não é? O nosso amanhã, humanamente falando, e preste bem atenção para não restar dúvidas, o nosso amanhã, humanamente falando, ainda é uma incógnita. Quando é que nós vamos terminar esta quarentena? Quando é que vai encontrar uma cura para este vírus? Quando é que nós vamos voltar para a nossa rotina? O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com a saúde? Sabe, essas coisas são uma incógnita para nós. Isso pode estar gerando medo. Muitas pessoas pensando, não é, nas doenças, na economia, no desemprego que pode vir, na violência que pode gerar. Enfim, isso gera e pode estar gerando medo, talvez, no seu coração. Mas a palavra que eu quero compartilhar com você, e está aqui em Isaías 43, e nós podemos aplicar para nós, é que Deus faz uma lista também de motivos para que o seu povo confie nele e não desespere. Nós lemos aqui no capítulo 43 uma lista de motivos, de razões pelas quais nós não precisamos
nos desesperar. Uma lista de razões pela qual nós não precisamos viver com medo. Nós temos muitos motivos para não temer. Eu quero que você entenda isso hoje. Então, por que eu não devo temer? Talvez você fale, Paulo, mas diante de tudo isso, por que eu não devo temer? Primeira coisa que eu quero falar para você que já confia em Deus, você que já tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador, você que um dia já tomou uma decisão na sua vida, você não precisa temer porque você pertence a Deus. A última palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela vem de Deus. Então nós não precisamos temer as más notícias, nós não precisamos temer as perspectivas humanas. A nossa vida, ouça bem isso, por favor, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Nós somos comprados já pelo sangue do Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós pertencemos a Ele. Nós não precisamos ter medo. Nós não podemos ter medo, não temos necessidade. O versículo 20 de 1 Coríntios 6 nos diz assim: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós já fomos comprados por um bom preço, o preço da cruz de sangue. Então nós pertencemos a Deus. Jesus nos remiu quando morreu na cruz por nós. Sabe, Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Quando nós falamos que Ele já remiu os nossos pecados, nós podemos lembrar que remir, a expressão remir, ela tem um significado de comprar, de resgatar. Então, o que acontece? Nós somos chamados pelo nome, nós somos chamados pelo nosso nome para servir ao Senhor. Meu amado, você não precisa ter medo. O Senhor te chamou. O primeiro versículo que nós lemos aqui em Isaías, ele diz assim: agora diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, o chamei pelo seu nome, você é meu. Essa promessa aqui do 43 de Isaías está falando para o povo de Israel, mas nós temos promessas para nós, nós somos remidos, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje nós somos povo de Deus, nós somos chamados para servi-lo. O povo de Israel aqui, no contexto de Isaías, eles corriam perigo da escravidão. Então Deus usa essa linguagem para dizer: olha, vocês não são escravos mais, vocês têm dono, vocês são meus. E hoje eu posso trazer isso para a minha vida, onde nós vivemos num mundo que as pessoas têm medo, medo da morte, medo da enfermidade, medo do desemprego, medo das más notícias. O que eu vejo é o Senhor olhando para mim e para você e dizendo: não precisa ter medo, você tem dono, nós temos dono, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos chamados por Ele. Deus te conhece, Deus sabe da sua vida, Deus sabe das suas necessidades, nós pertencemos a Deus. Você acredita nisso? Eu e você pertencemos ao Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, ao Autor da vida, aquele que criou e sustenta todas as coisas. Nós pertencemos a Ele. Então não há razão de ter medo, não há razão de viver preocupado. Nós precisamos crer nisso. As circunstâncias estão aí ao nosso redor, a situação é séria, sem dúvidas, é algo sério, mas nós temos dono, nós pertencemos a Deus. Então nada acontecerá na nossa vida sem a permissão do Senhor. Nada acontecerá em nós sem a permissão do Senhor. Então eu não tenho razão para temer. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. Sou dele agora. E nós precisamos entender, Ele nos conhece, nos chamou por nome, nós somos salvos,
Hoje nós pertencemos a Deus. O sangue de Cristo Jesus passou por nossas vidas, lavou os nossos pecados, nos fez filhos de Deus. Se nós cremos nisso, não temos razão para ter medo. Nós não somos de nós mesmos mais, nós pertencemos a Deus. Não tenha medo, meu querido. Deus te chama pelo teu nome. Deus te chama pelo seu nome. Ele te conhece. Ele sabe das suas dores. Ele sabe dos seus perigos. Ele sabe de tudo e Ele está cuidando. Então não tenha medo. Outra coisa que você não precisa ter medo, o versículo 2 de Isaías 43 que nós lemos, diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Sabe o que nós lemos aqui, o que nós encontramos aqui? Você não está sozinho. Você não está só. Nós não estamos sozinhos. Talvez você está aí sozinho na sua casa, não é? Fisicamente, vivendo esse tempo de quarentena e pensando que está só. Talvez quase não recebe visita, não pode ter contato. Quando nós olhamos a situação da nossa cidade, do nosso estado, nós nos preocupamos, não é? E nós pensamos que estamos sós, mas a palavra que eu quero dizer para você é que nós não estamos sozinhos. A promessa que nós temos é que Deus sempre está conosco. Uma das últimas palavras do Senhor Jesus, ele nos disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Você acredita nisso? Você acredita nisso que Jesus disse? Sabe, nós precisamos começar a levar a sério aquilo que nós estamos lendo na Bíblia. Você acredita quando Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias? Você acredita nessa palavra? Porque se nós acreditamos nessa palavra, nós não precisamos ter medo. Se eu acredito nisso, de fato, eu não preciso ter medo. Ele está comigo todos os dias. Todos os dias. Então, nesse período de pandemia, Ele está comigo. Nesse período em que o mundo está cheio de incerteza, Ele está comigo. Nos momentos difíceis, Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Nós temos na palavra de Deus tantos exemplos do Senhor passando com o povo nos dias difíceis. Deus nunca nos abandona. E quando mais nós precisamos, Ele está perto de nós. O problema é que às vezes nós fomos condicionados a pensar que Deus está conosco só quando as coisas estão indo bem. Nós somos condicionados a pensar que dificuldades é ausência de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Pessoa dizendo assim: você passa isso, deve estar em pecado, não é? Porque está passando por isso. As pessoas são condicionadas a pensar assim, mas a Bíblia diz que não é bem assim, que nesse mundo nós passaríamos por aflições, por dificuldades, por problemas, mas o Senhor estaria conosco todos os dias. Lembra quando os amigos de Daniel, eles foram lançados na fornalha de fogo? Existia lá dentro da fornalha com eles um quarto homem. Está lá em Daniel 3, 24 e 25. Existia um quarto homem com eles lá dentro, lá na fornalha de fogo. Lembra quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Deus enviou seu anjo lá para dentro. Daniel 6, 22. Deus enviou o seu anjo lá para quê? Para fechar a boca dos leões. Daniel não estava sozinho ali. Saiba você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, você não está sozinho, pois a presença do Senhor nunca te abandonará. A presença do Senhor nunca nos abandonará. Nós não estamos sozinhos. Lembra disso. Não tenha medo. Deus está sempre com você. Deus está conosco. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não cremos.
sabe? Não tem como eu falar que acredito que Deus está comigo e continuo com medo, porque as duas coisas não caminham juntas. Eu preciso crer nisso e descansar o meu coração. É acreditar que Deus está comigo todos os momentos. Outra coisa, versículo 3 de Isaías 43 diz assim: porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Sabe o que eu posso colocar aqui como um paralelo para as nossas vidas, pautando a partir desse texto? Nós temos um Deus que nos salva. Nessa ocasião, ao redor das nações, ao redor de Israel, existiam guerras e tantas agitações que poderiam gerar temor no coração daquele povo. E eles precisavam buscar apoio de outros povos. Mas então Deus diz aqui que Ele é rei acima dos reinos. E Ele promete resgatar o seu povo, porque o povo lhe pertence. Ele era o Deus daquele povo. E o que eu penso hoje, eu posso trazer hoje para a minha vida? Deus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós não precisamos pensar que nós vamos depender de outras coisas. Quem nos salva, quem nos ajuda é o Senhor. É Ele. Você olha hoje esta pandemia, você olha hoje essas enfermidades ao redor aí, e você pensa que ninguém pode fazer nada, não é? Não existe cura para esta enfermidade. É um inimigo que nós não enxergamos, é um vírus, nós não vimos ele, nós não sabemos quem está, quem não está com o olho nu. Nós nos protegemos, usamos máscaras, usamos álcool em gel, nos isolamos, mas sabe quem nos salva? É Deus. Quem nos protege é Deus. É Ele, é o nosso Salvador e protetor. É isso que o Senhor diz para o povo de Israel nessa ocasião aqui. E Ele fala, olha, sou eu quem vou salvar vocês. Sou eu. E quem traz para mim e para você hoje, nós, como filhos de Deus, como pessoas já salvas em Cristo Jesus, a palavra dele para nós hoje é que é Ele quem nos salva. É Ele quem nos protege dos riscos, das circunstâncias desse mundo e nos conduz, nos traz uma salvação, não para essa terra apenas, mas uma salvação eterna. É por isso que nós que cremos em Cristo Jesus não precisamos temer, nós podemos acalmar o nosso coração, saber que Deus está trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Ele salva, Ele guarda, Ele protege. Por que ter medo? Por que viver com medo? Outra coisa eu quero falar para você também, baseado no versículo 4. Olha o que diz aqui o verso 4 de Isaías 43. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Ouça isso. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Nós não temos nada de bom para oferecer. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós não somos nada. Mas Deus nos ama tanto. O amor de Deus por nós é tão grande e nós somos comprados por um preço tão alto, comprados pelo preço de sangue. Sabe, a nossa salvação é de graça, nós somos salvos pela graça e totalmente de graça, mas custou muito caro. A nossa salvação custou o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Como nós cuidamos, não é? Como nós temos cuidado de algo de tão grande valor, sabe? Como é que nós temos dado valor ou devida valia para a salvação que o Senhor tem nos dado?
nós precisamos entender que nós somos preciosos aos olhos de Deus porque fomos comprados por um preço tão alto. E agora nós, ao nos depararmos com uma circunstância difícil como essa, nós nos desesperamos, nós perdemos a fé, parece que estamos duvidando que já somos salvos, comprados por um preço tão valioso. Sabe, quando você compra algo que vale muito, algo muito caro, você cuida, não é? Você tem um objeto de valor aí na sua casa que vale muito, você cuida daquilo com muito esmero. Deus nos comprou por um preço muito alto, então Ele cuida de nós com muito zelo, sabe, com muito amor. E nós precisamos entender isso. Somos amados por Deus, cuidados por Ele. Sabe, Deus deu o que mais Ele tinha de precioso, o seu próprio Filho, para morrer na cruz por nós. E hoje nós somos amados por Deus. Entenda isso. Você, meu irmão, minha irmã, que já tem Cristo como Senhor, como Salvador, você não está largado a ermo aí, não. O mundo hoje está um caos, um burburinho total por causa desse coronavírus e tantas coisas mais. Mas nós não estamos largados nesse mundo de qualquer jeito, não. O nosso Deus nos olha com muito carinho, com muito cuidado. E mesmo que nós passemos pelas dificuldades pertinentes a essa vida, nós temos um Deus conosco que está zelando e guardando-nos em meio a todas essas circunstâncias. Portanto, eu não preciso ter medo, porque o cuidado de Deus não tem limites. O verso 5 de Isaías 43 nos diz assim: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Sabe, meu querido ouvinte, Deus promete ao povo de Israel que se acontecesse o cativeiro, o Senhor resgataria todo o seu povo de onde estivesse. Ele diz: não tem distância para eu buscar. O quê? Lá em Lucas nos diz: haveria impossível para Deus? O poder de Deus é infinito, não há restrições. Ele criou todas as coisas. Então, o coronavírus aí é algo sério, perspectivas ruins, isso para Deus não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Deus é especialista em contrariar as perspectivas humanas. Quando o homem fala que não dá, que não tem jeito, que é o fim, Deus mostra que Ele faz sim, que para Ele não há impossível. Então eu não preciso ter medo. Eu não posso me deixar dominar pelo medo. Não há limites para o agir do Senhor. Não tenha medo, meu querido ouvinte. O poder de Deus é maior do que tudo. O poder de Deus é maior do que tudo. Eu já vou caminhando para terminar essa reflexão, mas eu quero te dizer mais uma coisa. Nós não precisamos ter medo, porque somos filhos de Deus. Aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, João 1,12 nos diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não precisamos ter medo porque somos filhos. O verso 6 de Isaías 43 diz: direi ao norte, entregue, ao sul não os impeça de sair, traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Meu amado, como um pai jamais esquece os seus filhos, Deus nunca se esquece de cada um de nós. Deus prometeu mandar buscar onde quer que estivessem o povo de Israel, que por acaso fossem para o cativeiro. Da mesma forma, o nosso Deus cuida e zela de nós, onde quer que você esteja. Passe o que você estiver passando ou venhamos passar, Deus não esquece. Deus não esquece. Sabe? Somos filhos de Deus. Precisamos entender isso e nos sentir como filhos de Deus. Nós precisamos enxergar isso, meu amado. Sabe, nós somos filhos de Deus, pela graça, pela misericórdia dele. Nós não temos nada de bom para oferecer, mas nós somos filhos de Deus. Quando cremos nele por fé, nos tornamos filhos de Deus. E não tenha medo, porque um bom Pai está com você. E o verso 7 nos diz assim, de Isaías 43. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória,
aqueles, sim, aqueles que formei e fiz. Sabe que Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Para viver para a sua glória. Deus nos criou para vivermos para a sua glória, para que através de nós o nome do Senhor fosse glorificado. Nós fomos chamados, existimos para a glória de Deus. Sabe, quando o povo de Israel, o povo de Deus passava pelo mar, pelo deserto, a glória de Deus ia à frente para os proteger. Sabe, toda vez que nós passamos por lutas, toda vez que nós passamos por dificuldades, por circunstâncias que podem causar medo, lembre-se, a glória de Deus nos protege. Não tenhamos medo, porque a glória de Deus nos protege. Eu quero deixar essas palavras para você, para que possa acalmar o seu coração, para que você não tenha medo. Lembre do que eu falei aqui hoje. Não tenha medo. Isaías 42, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu querido ouvinte, os perigos sempre nos trazem temores. As circunstâncias podem nos causar temor, mas nunca esqueçamos, o Senhor cuida de cada um de nós. Segura pela mão, nos sustenta com o seu poder. Na hora da dificuldade, nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor todo o nosso medo e confiar na sua proteção e no seu livramento. Se Deus é contigo, não há o que temer. Lembre-se, nós existimos para a glória de Deus, nós somos filhos de Deus, não há limites para o agir de Deus. Você é precioso para o Senhor, Deus ama você, você não está sozinho, você pertence a Deus. E que essas coisas possam falar mais alto na sua vida do que as notícias ruins, do que as perspectivas ruins que possam estar rondando ao seu coração. Deus abençoe essa palavra ao seu coração, acalme o seu coração, não tenha medo, não tenha medo, porque o nosso Deus está conosco. Pois medite em Isaías 43, que nós lemos aí os 7 primeiros versículos. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.